ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णं राधादास्यं प्रदायकम् विरूपानुगचरवर्यं रूपमञ्जरिपृष्ठकं पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मिरहासुरमुरली मनोहर राधिकरसिकमां कृपानिधे स्वप्रियाचरण किङ्करीं कुरु। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandas Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, capítulo 8. Eu gostaria de avisar que a aula 121, né, ela tinha ficado indisponível, né, por um descuido meu de não deixá-la pública na hora de compartilhar aqui no YouTube, tá? E eu já então coloquei a aula pública, então provavelmente muitos que estão ouvindo essa aula agora próxima aqui da data de publicação, né, perderam então essa aula do 121. Então vocês voltem lá, ouçam a aula 121, tá certo? E aí, para não perder, né? E a aula 16, a aula 116 também, ela ficou dobrada, foi um erro de digitação, então eu tive que colocar 116A e B, tá? Então primeiro vocês ouçam a A, depois a B, correto? Ok, então vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 é Ramachandra Puri critica o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 1. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que, temendo as críticas de Ramachandra Puri, passou a comer menos. 2. Todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação do oceano de misericórdia. A seus pés de lótus são adorados por semideuses, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Todas as glórias a Nityananda Prabhu, o maior dos mendicantes, que atou o mundo inteiro com o nó do amor estático por Deus. Todas as glórias a Advaita Prabhu, a encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Ele induziu Krishna a descender, libertando assim o mundo inteiro. Todas as glórias a todos os devotos encabeçados por Srivas Thakur,
Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu lhes é a vida e alma. Verso 6. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu, nas ondas do amor por Krishna, realizou em Jagannatha Puri seus diversos passatempos, juntamente com seus próprios devotos. Então um sannyasi chamado Ramachandra Puri veio ver Paramananda Puri e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então não confundir Paramananda Puri com o Ramachandra Puri. Tá? Verso 8. Paramananda Puri prestou respeitos aos pés de Ramachandra Puri e este deu-lhe um forte abraço. Então aqui vamos entender quem é quem. Ramachandra Puri era um discípulo de Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri Pada, que era o guru do guru de Mahaprabhu, né? Então Ramachandra Puri ele era, assim, na escala de senioridade, mais sênior do que Chaitanya Mahaprabhu, tá? Ele era irmão espiritual do guru de Mahaprabhu, tá? Então, Paramananda Puri e Mahaprabhu, então, sempre prestavam reverências a ele, né? Por respeito, né? Por ser um devoto mais sênior. Só que Ramachandra Puri, ele era naturalmente invejoso, né? E discordava dos princípios Vaishnavas, né? Ainda assim, né, ele era muito respeitado no meio dos Vaishnavas. Ele era um sannyasi, né, renunciado, então as pessoas de modo geral, os Vaishnavas de modo geral, respeitavam ele, mas ele não era de fato, né, um Vaishnava puro. Verso 9. Chaitanya Mahaprabhu também prestou reverências a Ramachandra Puri e então abraçou e assim lembrou-se de Krishna. Então aqui, Srila Prabhupada diz aqui no comentário, diz: Chaitanya Mahaprabhu prestou reverências a Ramachandra Puri em consideração ao fato de que este era discípulo de Madhavendra Puri, o mestre espiritual de Ishvara Puri, que é o guru de Mahaprabhu. Né? Quando um sannyasi encontra-se com outro sannyasi, ambos lembram-se de Krishna. Mesmo os sannyasis mayavadis, eles dizem Namo Narayanaya, né? Eles também se lembram de Narayana, que não deixa de ser uma expansão de Krishna. Assim, uma obrigação do sannyasi é sempre lembrar-se de Krishna quando vê um outro sannyasi. 10. Eles três conversaram sobre Krishna por algum tempo, e então Jagadananda veio e fez um convite a Ramachandra Puri. Distribui-se uma grande quantidade de prashada do Senhor Jagannatha. Distribuiu-se uma grande quantidade de prashada de Jagannatha, e Ramachandra Puri comeu suntuosamente. E, logo em seguida, tentou encontrar defeitos em Jagadananda Pandita. Versos 12. Após terminar a refeição, Ramachandra Puri propôs: Meu querido Jagadananda, por favor, presta atenção. Come o alimento que sobrou. Com muita sofreguidão, Ramachandra Puri fez com que Jagadananda Pandita se sentasse e pessoalmente serviu-lhe a prashada. Incentivando-o vezes e mais vezes, Ramachandra Puri alimentou-o suntuosamente. Mas bastou Jagadananda lavar as mãos e a boca para que Ramachandra Puri começasse a criticá-lo. Então Ramachandra Puri quis fazer ali um agrado, né, para Jagadananda servindo prashada, porque Jagadananda foi quem ficou por último, né? Só que ele começa a fazer uma crítica. Ele diz: ouvi dizer que os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu comem mais do que o necessário. Agora vejo diretamente que isso é verdade.
Dar muita comida a um sannyasi vai de encontro aos seus princípios reguladores, pois quando um sannyasi come demais, sua renúncia é destruída. Então ele fez essa crítica, né, a Mahaprabhu e aos seus seguidores. A característica de Ramachandra Puri era que, primeiro, ele induzia alguém a comer mais do que o necessário, e então criticava-o. 18. Antes, quando Madhavendra Puri estava no ocaso da vida, né, o próximo a abandonar o corpo, Ramachandra Puri foi até a sua residência. Madhavendra Puri cantava o santo nome de Krishna e às vezes chorava. Ó meu Senhor, não consegui refúgio em Mathura. Então Ramachandra Puri foi tão tolo que audaciosamente ousou instruir seu próprio mestre espiritual. Então, Ramachandra Puri é mais um dos casos daqueles, né, terríveis, né, que tem até a pretensão de querer corrigir o próprio Guru. Ele disse, se estás em plena bem-aventurança transcendental, disse ele, deves agora lembrar-te apenas do Brahman. Por que choras o tempo todo? Então veja bem, Ramachandra Puri, ele era discípulo de Madhavendra Puri, que era um Vaishnava elevadíssimo, né, que inclusive hoje, né, nós celebramos o dia do seu aparecimento, nessa lua cheia, né, de Buda. E Madhavendra Puripada, ele foi considerado como o embrião, né, o broto de Prema Bhakti neste mundo material. Foi através dele que começou a se manifestar os primeiros sintomas do sentimento de Srimati Radhika em relação a Krishna, de saudade, quando Krishna partiu para Mathura. Isso antes de Mahaprabhu vir a este mundo. E foi por essa razão também, né, que Mahaprabhu aceitou iniciar-se com Ishvara Puri, porque estava nesse mesmo Parampara de Madhavendra Puri. Tá? Então Madhavendra Puri ele é assim, indiscutivelmente um dos mestres da nossa linha autorrealizados. No entanto, ele iniciou esse homem chamado Ramachandra Puri, que tinha tendências mayavadis e, além disso, tendências a cometer ofensas e críticas, né? E que não poupou nem mesmo seu próprio guru. Então, naquele estágio final que Madhavendra Puri se encontrava, ele já estava totalmente absorto nos passatempos de Krishna e de Radha Krishna, sempre em êxtase, e chorando, né? Chorando porque o êxtase ele transborda, né, de emoção. Que é absorto naquele sentimento de saudade que Srimati Radhika sentia quando Krishna estava em Mathura. Por isso ele chorava e dizia, não consegui refúgio em Mathura. Ele está, na verdade, no humor de Srimati Radhika. Ela está lamentando que ela não pôde ir para Mathura junto com Krishna. Correto? Então, vem Ramachandra Puri e diz, vem cá, você devia estar em êxtase, você devia estar se sentindo muito bem-aventurado, como se não estivesse, porque na verdade esse êxtase é uma bem-aventurança indescritível, inenarrável, muito maior do que qualquer pensamento no Brahman, né? E Ramachandra Puri vem e diz, você não devia estar chorando, você devia estar absorto no Brahman, no aspecto impessoal de Deus. Então Ramachandra Puri, ele nem mesmo compreende, né, o que é a emoção de um Vaishnava, né, qual é o sentido do choro, né, e nem mesmo ele consegue compreender o que é a bem-aventurança, né, que um Vaishnava sente quando ele está em êxtase. 22. Ao ouvir esta instrução, Madhavendra Puri, cheio de ira, repreendeu com as seguintes palavras. Vá embora daqui, seu patife pecaminoso, seu patife pecaminoso. 23. Ó meu Senhor Krishna, não pude vos alcançar
Nem pude alcançar Mathura, vossa morada. Estou morrendo em minha tristeza, e agora esse patife veio causar-me mais dor. Não me mostres teu rosto, vai a algum outro lugar que te aprouver. Se eu morrer vendo o teu rosto, não alcançarei o destino de minha vida. Estou morrendo sem conseguir o abrigo de Krishna, e por isso sinto-me imensamente triste. E então esse patife tolo e condenado veio instruir-me sobre o Brahman. Dessa maneira, Ramachandra Puri foi vilipendiado por Madhavendra Puri. Devido à sua ofensa, o desejo material, pouco a pouco, infiltrou-se nele. Então, quando você comete uma ofensa ao Guru ou Vaishnavas elevados, a primeira coisa que surge no seu coração são desejos materiais de desfrute. Tá? A luxúria, com seus diferentes aspectos e tentáculos, ela começa a se infiltrar dentro de você. 27. Aquele que se apega ao conhecimento especulativo insípido não tem relacionamento algum com Krishna. Tudo o que ele faz é criticar os Vaishnavas. Dessa maneira, ele se estabelece como um criticador. Como um crítico, né? Aqui está criticador, mas como um crítico. Um crítico voraz, né? Ishvara Puri, o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, realizou o serviço a Madhavendra Puri, prestou serviço a Madhavendra Puri, limpando-lhe as fezes e a urina, usando as próprias mãos. As próprias mãos no sentido não direto, mas é que ele fez isso, né? Não que ele precisasse tocar, mas que ele fez isso, né? 29. Ishvara Puri sempre cantava o santo nome e os passatempos do Sr. Krishna para Madhavendra Puri ouvir. Dessa maneira, contribuiu para que, à hora da passagem, Madhavendra Puri se lembrasse do santo nome e dos passatempos do Sr. Krishna. Não que ele precisasse disso, mas é uma atitude correta. O discípulo, ele sempre falar sobre Krishna, contar os passatempos e usar isso como um estímulo para o mestre que está ali na sua passagem, no seu samadhi. Né? Verso 30. Satisfeito com Ishvara Puri, Madhavendra Puri abraçou e deu-lhe a bênção de que ele seria um grande devoto e um amante de Krishna. 31. Dessa maneira, Ishvara Puri tornou-se igual a um oceano de amor estático por Krishna, ao passo que Ramachandra Puri converteu-se num especulador árido e crítico de todo o mundo. Ishvara Puri recebeu a bênção de Madhavendra Puri, ao passo que Ramachandra Puri recebeu a repreensão dele. Portanto, essas duas personalidades, Ishvara Puri e Ramachandra Puri, exemplificam a bênção e a punição de uma grande personalidade. Ao apresentar esses dois exemplos, Madhavendra Puri instruiu o mundo inteiro. Então, é possível que existam discípulos que se virem contra o próprio mestre. Né? Nós temos vários exemplos. Né? Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, ele também rejeitou um de seus discípulos formalmente. Ele escreveu uma carta, né? Dizendo que ele estava abdicando, né? Daquele discípulo e que não mais tinha nenhuma responsabilidade, que ele estava vamos dizer, sendo rejeitado, né, e que ele já não tinha mais a diksha dele, o nome dele, que tudo, né, já não valia mais. Né? Isso por quê? Porque esse discípulo ele tinha uma tendência de querer controlar Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaj. Isso foi num crescente até que Srila Bhakti Pramoda Puri falou, não tem mais condição. Então vejam que a misericórdia dos Vaishnavas, né, ela tem o seu limite, um limite no sentido, pelo menos, temporário. Tá? Mas se a alma individual, com a sua
independência, né, com o seu livre-arbítrio, ela não toma uma atitude correta, então automaticamente ela também se priva dessa misericórdia. É claro que a longo prazo, né, a misericórdia está disponível, mas ali, pontualmente, vai haver uma ruptura, né, com certeza. Não é que os Vaishnavas vão tolerar tudo e qualquer coisa sem falar nada, porque a punição também é uma forma de você ajudar aquela pessoa. Se você não pune, se você não dá um choque de realidade, aquela pessoa não muda. Tá? Então, é muito importante ver também o lado positivo da punição. Correto? Dessa maneira, Sua Divina Graça, Madhavendra Puri, o mestre espiritual do mundo inteiro, distribuiu amor estático por Krishna. Enquanto partia deste mundo, ele cantou o seguinte verso. Um verso famoso, né, que diz: Ai dinna doyardhanata, he maturanata, kadavalokese, ridhoyan tadaloka kattaram, daita brahmyati kim karomyaham. O verso diz: Ó meu Senhor, ó amo misericordiosíssimo, ó Senhor de Matura, quando te verei novamente? Por que não te vejo? Meu coração agitado perdeu o equilíbrio. Ó amadíssimo, que devo fazer agora? 35. Neste verso, Madhavendra Puri instrui como alcançar amor estático por Krishna. Ao sentirmos saudades de Krishna, situamos-nos na plataforma espiritual. Dentro deste mundo material, Madhavendra Puri plantou a semente do amor estático por Krishna e então partiu. Mais tarde, essa semente converteu-se numa grande árvore sob a forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então, como eu expliquei, Madhavendra Puri era conhecido como Prema Ankura, ou o broto, né, de Krishna Prema. Tá? E no sentimento de saudade de Srimati Radhika. 37. Circunstancialmente, acabo de descrever a partida de Madhavendra Puri. Todo aquele que ouve isto deve ser tido como muito afortunado. Dessa maneira, Ramachandra Puri permaneceu em Jagannatha Puri. Como é previsto para aqueles que estão na ordem renunciada, ele às vezes ficava em algum lugar e então partia. Não havia certeza alguma sobre onde Ramachandra Puri faria sua refeição, pois ele fazia isso mesmo sem ser convidado. Não obstante, ele era muito peculiar em observar o modo como as outras pessoas se alimentavam. Então ele era aquele cara chato, né, para não dizer outra coisa. Né? Aquele devoto que, né, se acha, né, o grande portador da virtude, né, seguidor das regras de modo impecável, mas no fim só faz cometer ofensas. Né? Verso 40. Convidar Chaitanya Mahaprabhu orçaria em 320 caldis, uma moeda da época. Isto dava para preparar um almoço para 3 pessoas, incluindo Chaitanya Mahaprabhu e às vezes Kashishvara e Govinda. Todos os dias o Senhor tomava sua refeição num lugar diferente, e se alguém estivesse preparado para pagar uma refeição, fixava-se o preço em apenas 4 panas, que é uma outra medida monetária. 42. Ramachandra Puri estava preocupado em colher todas as espécies de informação acerca da situação de Chaitanya Mahaprabhu, incluindo seus princípios reguladores, seu almoço, seu sono e seus movimentos. Então o cara foi lá para fazer o dossiê contra Chaitanya Mahaprabhu. Né? Impressionante. Não tem mais nada o que fazer. Né? Não está absorto no Brahman, não canta Hare Krishna, não lê os passatempos, simplesmente fica, né, querendo perturbar, né, e criticar, né, os demais Vaishnavas. 43. Como só estava interessado em encontrar defeitos,
Ramachandra Puri não podia compreender as qualidades transcendentais de Chaitanya Mahaprabhu. Sua única preocupação era encontrar defeitos, mas mesmo assim não pôde encontrar nenhum. Então, na verdade ele encontrou, né? Na verdade ele encontrou defeitos, na verdade ele criou defeitos. Né? A questão toda é essa: quando você não encontra alguma coisa contra alguém e a sua intenção é denegrir a imagem daquela pessoa, você vai criar defeitos, você vai atribuir defeitos. Tá? Então, é muito importante, né, nós analisarmos, né, o comportamento, né, dos Vaishnavas para procurarmos também, né, seguir aquilo que for favorável e rejeitar aquilo que for desfavorável. Tá? Isso é importante, até porque a nossa capacidade crítica ela existe, 24 horas está todo mundo observando a realidade, né? O julgamento ele é quase que inevitável. Agora, você precisa saber digerir isso, você precisa saber processar isso, né? Você precisa aprender a, inclusive, sintonizar o teu olhar crítico para que ele não se exceda, tá? E você precisa também esperar ter um pouco de experiência, né, para que você não se precipite também no seu julgamento, porque o teu olhar ele vai mudar conforme o tempo. Então é sempre muito importante cautela, né, sem precipitação, né, principalmente as pessoas mais novas, né, os neófitos que estão começando no movimento Vaishnava, eles vêm cheios, né, de euforia, né, e cheios de entusiasmo para seguir tudo muito estritamente e acaba muitas vezes vendo que um devoto mais sênior não segue algumas regras e começa a criticar, né, e acha que isso é ruim. Muitas vezes, se não critica verbalmente, mas pensa, tá? E acaba fazendo julgamentos precipitados. Então, muito cuidado na hora de observar o comportamento dos Vaishnavas, não tire conclusões precipitadas, analise, né, se for algo realmente muito difícil de digerir, converse com outros devotos mais sêniores que você tenha afinidade, né, e assim vá chegando nas conclusões aos poucos, tá? Não aceite de cara aquilo que a tua mente disse ou os teus olhos disseram, mostraram, né? E para você evitar ofensas e até mesmo perder a oportunidade de estar se associando com alguém que possa te beneficiar muito, né? Mas devido à sua mente muito crítica, você às vezes se priva de certas associações, né, em função de pequenas coisas, né? Bom, 44. Enfim, Ramachandra Puri descobriu uma falha. Ele disse: como uma pessoa na ordem renunciada pode comer tantos doces? Para quem come doces é muito difícil controlar os seus sentidos. Então ele está achando que Mahaprabhu come muito doce e fez uma crítica. Dessa maneira, Ramachandra Puri blasfemou Chaitanya Mahaprabhu, né, na frente de todos. Mas mesmo assim, ele ainda vinha regularmente visitar o Senhor. Ele ainda tinha cara de pau de continuar vindo, porque ele queria encontrar mais defeitos. Então, na frente de todo mundo ele colocou essa questão, né? Perguntou como é que pode, né, um Vaishnava elevado, um sannyasi, comer tantos doces, porque ele viu formigas no quarto de Mahaprabhu. Tá? Verso 46. Ao encontrarem-se, o Senhor prestava-lhe respeitosas reverências, considerando-o um irmão espiritual de seu mestre espiritual. Contudo, a atitude de Ramachandra Prabhu era apenas de buscar falhas no Senhor. Então, mesmo assim, Mahaprabhu se mostrava humilde, né, respeitoso, amanina maradena, ou seja,
oferecendo respeito sem esperar que seja respeitado, né? Colocando em prática aquilo que ele mesmo ensina. 47. Chaitanya Mahaprabhu sabia que Ramachandra Puri criticava-o na frente de todos. Porém, sempre que Ramachandra vinha vê-lo, o Senhor prestava-lhe respeitos com muita atenção. Certa manhã, Ramachandra Puri chegou à casa de Chaitanya Mahaprabhu. Ao ver muitas formigas, disse algo para criticar o Senhor. Ele disse: na noite passada havia açúcar candy por aqui. Por isso as formigas estão girando, estão caminhando. Ai de mim, como este sannyasi está apegado ao desfrute sensorial. Após falar isso, ele levantou-se e partiu. Então ele pegou pesado agora, Chaitanya Mahaprabhu ouvira os boatos da blasfêmia de Ramachandra Puri. Dessa vez, ele ouvia diretamente suas acusações caprichosas. Então, antes Mahaprabhu apenas ouvia dizer, agora, diretamente, ele testemunhou aquela crítica. 51. Em geral, as formigas, elas caminham por aqui, por ali, por toda parte. Mas Ramachandra Puri, procurando defeitos imaginários, criticou Chaitanya Mahaprabhu, alegando que em seu aposento haviam doces escondidos. Escondidos não, guardados. Após ouvir essa censura, Mahaprabhu ficou receoso e apreensivo. Portanto, mandou chamar Govinda e deu-lhe a seguinte instrução. De hoje em diante, será regra que eu aceitarei apenas 1/4 de um prato da prachada do Sr. Jagannatha, e o equivalente a 5 gandas de legumes. Gandas é uma medida também de quantidade, Se trouxeres mais do que isso, nunca mais me verás por aqui. Mahaprabhu deu uma ordem para Govinda dizendo que tem que trazer menos comida para ele. Então vê como Mahaprabhu é humilde, ele não retrucou a crítica, ele simplesmente aceitou e disse, tá bom, então que assim seja, traga menos prachada para mim. 55. Govinda transmitiu a mensagem para todos os devotos. Ao ouvirem isso, eles sentiram como se relâmpagos fulminassem-lhes as cabeças. Todos os devotos condenaram Ramachandra Puri, dizendo, esse homem pecaminoso veio aqui e tirou-nos as vidas. 57. Naquele dia, um Brahmana fez um convite a Chaitanya Mahaprabhu. Quando Govinda aceitou apenas o equivalente a 5 gandas de legumes e 1/4 de um pote de arroz, o Brahmana, em completo desespero, batendo a cabeça com a mão, bradou, ai de mim, ai de mim. Ou seja, Mahaprabhu ia comer muito pouco, Ele tinha feito muitas coisas, muitas preparações, como de costume. 59. Chaitanya Mahaprabhu só comeu a metade do arroz e dos legumes, e tudo que sobrou, Govinda comeu. Assim, tanto Chaitanya Mahaprabhu quanto Govinda comeram apenas metade do alimento de que necessitavam. Por causa disso, todos os outros devotos pararam de comer. Então, os devotos, em protesto, fizeram jejum por conta da ofensa cometida por Paramananda Puri. Chaitanya Mahaprabhu ordenou a Govinda e a Kashishvara: podeis pedir doações em alguma outra parte para encher vossos estômagos. Então ele viu que Govinda e Kashishvara estavam com fome ainda. Então falou, vai e pode mendigar e pedir para matar a fome, terminar de comer. Porque Mahaprabhu não queria na frente de ninguém comer muito para não ser criticado. 62. Dessa maneira, alguns dias passaram-se com grande infelicidade. Ao ficar sabendo de tudo isso, Ramachandra Puri foi ter com Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu prestou suas reverências a Ramachandra Puri, adorando-lhe os pés.
Então, sorrindo, Ramachandra Puri falou ao Senhor: não cabe a um sannyasi satisfazer os sentidos. De alguma forma, ele deve encher o seu estômago. De qualquer maneira, ele deve apenas encher o seu estômago. 65. Fiquei sabendo que comes agora apenas a metade do que costumas comer. De fato, vejo que estás muito magro. Semelhante renúncia árida também não é a religião de um sannyasi. Então, Mahaprabhu foi para um extremo, né, e agora Ramachandra Puri vem dizer também não precisa pegar tão pesado. Né? É o que Krishna fala no Bhagavad Gita. Né? Não comer demais nem comer de menos. Só que o Mahaprabhu não comia demais. O Mahaprabhu apenas comia mais do que Ramachandra Puri, mas não significa comer demais. Cada um tem uma necessidade de alimento diferente do outro. Então, alguém que come mais ou menos não significa que ele comeu demais, e nem que o outro comeu de menos. Tá? A quantidade ela é relativa. Né? 67. Aí ele cita o verso aqui do Bhagavad Gita. Meu querido Arjuna, não pode realizar yoga mística quem come mais do que o necessário, ou jejua desnecessariamente, dorme e sonha demais, ou não dorme o suficiente. A pessoa deve comer e desfrutar os sentidos tanto quanto necessário. Ela deve esforçar-se adequadamente para executar seus deveres e deve regular seu sono e sua vigília. Assim, executando a yoga mística, ele pode se livrar das aflições materiais. Bhagavad Gita 6.16-17. Então, voltando à questão da relatividade. Não há uma quantidade pré-determinada para o que seja esse meio termo, nem de comida, nem de sono, tá? Nem de nada. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio. Tá? O seu equilíbrio. 69. Então Chaitanya Mahaprabhu expôs humildemente: sou tal qual um menino ignorante e me coloco como teu discípulo. É minha grande fortuna que estejas me instruindo. Então Mahaprabhu foi bem humilde. Ao ouvir isso, Ramachandra Puri levantou-se e partiu. Ele também ouviu de diversas fontes que todos os devotos estavam comendo a metade do que costumavam comer. 71. No dia seguinte, com muita humildade e submissão, Paramananda Puri e outros devotos aproximaram-se de Chaitanya Mahaprabhu. Agora é Paramananda Puri, que é também um irmão espiritual de Mahaprabhu. 72. Paramananda Puri disse: meu irmão espiritual, Ramachandra Puri, é por natureza um mau criticador. Se por causa de suas palavras deixares de comer, qual será a vantagem? Perdão, eu disse Ramachandra Puri, irmão de Mahaprabhu, não, irmão espiritual de Paramananda Puri. Tá? 73. A natureza de Ramachandra Puri é que primeiro ele deixa a pessoa comer tanto quanto ela deseja. E se ela não come mais do que o necessário, ele com muita atenção faz com que ela coma mais. Dessa maneira, ele induz a pessoa a comer mais do que o necessário. E então critica diretamente dizendo: comes em demasia, quanto dinheiro tens em teu cofre? Então ele se faz de humilde, dizendo que vai servir alimento para os Vaishnavas. Só que a intenção dele é forçar os Vaishnavas a comer, para depois criticar. Uma atitude muito reprovável. Além disso, ao induzir os sannyasis a comerem demais, estraga-lhes os princípios religiosos. Portanto, posso entender que não tens avanço algum. 7.6. Ramachandra Puri está sempre preocupado em indagar sobre como os outros estão comendo e conduzindo
seus afazeres diários. Então o cara é a polícia dos sannyasis, né? Está o tempo inteiro fiscalizando todo mundo. As duas classes de atividades rejeitadas nas escrituras reveladas consistem em seus afazeres diários. Todos devem saber que, devido ao encontro da natureza material com a entidade viva, o universo age com uniformidade. Sendo assim, ninguém deve nem elogiar nem criticar as características ou atividades de outrem. Das duas regras, Ramachandra Puri obedece à primeira, abstendo-se de elogiar, mas embora saiba que a segunda é mais proeminente, negligencia e critica os outros. Então, quem falou esse verso, o penúltimo verso, foi Krishna para Uddhava. Então, Krishna diz bem claro para Uddhava, olha, você não deve nem elogiar, mas também nem criticar, né, o que as pessoas fazem. É claro que os Vaishnavas não levam isso ao pé da letra. É claro que vão haver elogios e também críticas, tá? Mas de modo geral, Krishna quer dizer para Uddhava o seguinte, olha, mantenha-se neutro, não se envolva com o mundo, de tal maneira que você pode se enganar, elogiando alguém que na verdade não era bom, ou criticando alguém que de fato seja bom. Então, mantenha-se neutro. Mantenha-se neutro. Entre a primeira e a segunda regra, esta é mais importante. 81. Mesmo onde existem centenas de boas qualidades, um crítico não vê nada disso. Pelo contrário, usa de artifícios para detectar algum defeito nessas virtudes. Então, isso é fruto da inveja. Tá? Srila Gaura Govinda Goswami, ele escreveu um artigo muito bonito que diz para um mundo Vaishnava sem inveja. A inveja é a principal causa, né, de desavenças, rompimentos, brigas, né, porque a inveja ela é extremamente negativa, ela é destrutiva, tá? E as pessoas que têm inveja, elas têm um filtro nos olhos, tá, que não conseguem ver coisas positivas. E mesmo as coisas positivas que elas veem, elas vão tentar encontrar alguma falha. A fulano faz algo de bom, mas, no entanto, isso e aquilo. Então, muito cuidado, né? Uma coisa é a crítica embasada em princípios, embasada em motivos, né, em razões lógicas e objetivas. Outra coisa é aquela crítica feita pela inveja, né? 82. Portanto, ninguém deve seguir os princípios de Ramachandra Puri. Não obstante, tenho algo a dizer contra ele, pois ele está deixando nossos corações magoados. Aqui são os devotos falando com Mahaprabhu, né? Porque, tomando por base as críticas de Ramachandra Puri, abandonaste teus hábitos alimentares adequados. Por favor, continua aceitando convites como antes. É isto o que todos nós pedimos. Chaitanya Mahaprabhu respondeu: porque todos vós estáis zangados com Ramachandra Puri. Ele está expondo os princípios naturais da vida de sannyasi. Por que o estáis acusando? Para um sannyasi é uma grande ofensa ficar o tempo todo satisfazendo a língua. O dever de um sannyasi é comer apenas o necessário para manter-se vivo. 86. Quando todos pediram, com muito fervor, que Chaitanya Mahaprabhu aceitasse uma refeição completa
Mesmo assim, ele recusou. Ao invés disso, reagiu ao pedido deles, aceitando a metade do que costumava comer, ou seja, metade da metade. Então, Mahaprabhu ele é muito humilde, ele não vai dizer que não é isso mesmo, eu tenho que voltar a comer mais, não. Ele no fundo, ele sabe que o que ele fez não foi errado, mas ele, para manter a etiqueta, ele aceita a crítica, né, do outro sannyasi, sim. Né? 87. O preço do alimento necessário para convidar Chaitanya Mahaprabhu orçava em 2 panas. Este alimento era aceito por 2 e às vezes por 3 homens. Ou seja, Mahaprabhu comia por 3. Né? Quando um brahmana em cujo lar não se poderia aceitar um convite, ele pagava 2 panas de conchas para comprar a prashada. Então eles compravam a prashada de Jagannatha para servir Mahaprabhu. Ao convidá-lo, a Mahaprabhu, um brahmana em cujo lar poder-se-ia aceitar um convite, ele adquiria parte da prashada e cozinhava o restante em casa. Mesmo que Chaitanya Mahaprabhu fosse convidado para jantar na casa de alguém, se naquele dia Gadadhara Pandita, Bhagavan Acharya ou Sarabham Bhattacharya convidassem-no, Chaitanya Mahaprabhu não tinha independência. Ele aceitava-lhes os convites, conforme eles desejassem. Então, mesmo que houvesse qualquer outro convite, se um desses 3 devotos queridos fizessem também um convite, Mahaprabhu acatava o convite dos devotos. Na realidade, Chaitanya Mahaprabhu adveio para dar felicidade aos devotos. Dessa maneira, ele comportava-se de modo adequado ao tempo e às circunstâncias. Devido à sua completa independência, Chaitanya Mahaprabhu ora comportava-se como um homem comum, ora manifestava sua opulência divina. Às vezes, Chaitanya Mahaprabhu aceitava Ramachandra Puri como seu mestre e considerava-se a si próprio como um servo. E às vezes, não ligando a ele, o Senhor encarava-o como se ele fosse exatamente um derrotado. Ou como uma palha, como alguém insignificante. 95. Chaitanya Mahaprabhu comportava-se exatamente como sendo a suprema personalidade de Deus, além da restrição da inteligência de todos, ou seja, muito além do que as pessoas podiam compreender. Tudo o que lhe aprouvesse, ele fazia, mas todas as suas atividades eram muito belas. Dessa maneira, Ramachandra Puri demorou-se alguns dias em Nilachala, Jagannatha Puri. Então partiu para visitar outros locais sagrados de peregrinação. Os devotos viam Ramachandra Puri como um grande fardo sobre suas cabeças. Quando ele partiu de Jagannatha Puri, todos sentiram-se extremamente felizes, como se de repente uma enorme carga de pedra, caindo de suas cabeças, fosse de encontro ao solo. Então, que bom que Ramachandra Puri agora partiu, e os devotos ficaram. Porque, na verdade, vejam bem, os devotos de Mahaprabhu, eles já são muito estritos, eles seguem as regras já perfeitamente. O padrão deles é o padrão ideal, impecável. Ali não tem ninguém que fuja às regras. Então, tudo que Ramachandra Puri vinha criticar era, na verdade, artificial. Era simplesmente para perturbar mesmo, entendeu? Então, os devotos já estavam assim, poxa, já não tem mais aonde a gente mudar e melhorar. E ainda assim, essa pessoa vem e fica o tempo inteiro tentando apontar essa falha, aquele defeito e tudo mais. Enfim, isso
E todo mundo ali sabia que Mahaprabhu era Deus, era Krishna. Ele estava como um sannyasi, mas ele não é um sannyasi. Ele é Krishna. Ele pode comer aquilo que ele bem entender, o quanto ele quiser, porque nada disso vai afetá-lo. Então a relação é diferente. Só que Mahaprabhu, por estar fazendo um passatempo de ser humano, né, estando sob as vestes de um sannyasi, ele precisa manter certas posturas para que o público, né, não o critique e não mal interprete também, como deve ser a conduta de um sannyasi. E ainda tem muita gente hoje, né, na Índia, né, diversas linhas que criticam a nossa Sampradaya por conta da nossa vida, né, aparentemente opulenta. Né? Nós comemos uma prachada bastante, né, variada e opulenta, né? Muita fritura, muitos doces, né, coisas muito saborosas, né? Vivemos, né, de maneira bastante confortável, né, em templos magníficos, né? Só que a questão toda é que tudo isso é prachada, tudo isso já foi purificado por Krishna, isso foi oferecido a Krishna. Tá? Só que os outros tipos de sannyasis, eles não comem prachada, eles não oferecem alimento. Então eles não sabem o que é você comer um alimento que não vai, né, atiçar os seus sentidos, porque já é um alimento transcendental. E mesmo assim, aqueles que desejam ainda levar, né, uma vida mais simples, simplesmente evitam comer comidas, né, que sejam mais saborosas, né, evitam fritura, evitam doces, evitam, né, preparações com muito queijo, tá? E simplesmente comem o simples. Ninguém está ali para questionar. Cada um mantém o padrão que deseja. Agora, não podemos impor um padrão alto para todos, sabendo que todos não conseguem. Então você tem devotos que estão chegando, que estão começando, né, brahmacharis que vão viver no templo e ainda tem certos hábitos que trazem de casa, eles precisam ter um tempo de adaptação. Você não pode simplesmente forçar todo mundo a comer simples e viver de maneira muito austera, porque isso vai principalmente limitar o acesso, né, dessas pessoas. Tá? Então, sem julgamentos negativos. A nossa escola, né, o Vaishnavismo, ele tem um outro padrão. Tá? Ele tem uma outra visão de mundo, ele tem uma outra visão de renúncia, que é a renúncia chamada Yukta Vairagya. É a renúncia chamada apropriada, ou seja, você não precisa se afastar dos objetos deste mundo. Você tem que apenas usá-los para o serviço de Krishna. Uma vez que eles foram usados, que eles se tornaram prachada, né, que foram usados por Krishna, né, aí você pode utilizá-los porque eles já são livres de qualquer tipo de influência material. Correto? 99. Perdão, 98. Após a partida de Ramachandra Puri, tudo voltou a ser feliz. Chaitanya Mahaprabhu aceitou convites como de costume e liderou o Sankirtana e a dança. Todos os demais também aceitaram prachada sem quaisquer inconvenientes. Então, veja como Mahaprabhu ele não estava concordando de fato com aquilo que Ramachandra Puri disse. Ele simplesmente não quis criar problemas, ele quis respeitar, né, aquele irmão mais velho, espiritual, né, mais velho, mais sênior, que então ele mostrou respeito, né, enquanto ele estava presente ele mudou as regras, né, só que de fato isso foi uma ofensa, né, de Ramachandra Puri. Então não é porque muitas vezes um Vaishnava vai concordar em seguir aquilo que você disse que você está realmente certo. Pode ser que ele siga apenas por etiqueta. Tá? Então observe isso também.
Aquele que é rejeitado por seu mestre espiritual torna-se tão caído que, como Ramachandra Puri, comete ofensas inclusive contra a Suprema Personalidade de Deus. Então veja que infortúnio, né? Quanta miséria, né? O devoto, a pessoa foi rejeitada pelo mestre, criticou o mestre, agora critica o próprio Mahaprabhu, que é Krishna. Né? Vejam que condição, né, dessa pessoa. 100. Chaitanya Mahaprabhu não levou em conta as ofensas de Ramachandra Puri, pois o Senhor tinha-o como seu mestre espiritual entre aspas, né? Contudo, o caráter de Ramachandra Puri mostrou o que acarreta ofender o mestre espiritual. Então, muito cuidado com o Guru Avagya, né? O desrespeito à ordem do mestre, à palavra do mestre, né? a questionar o mestre, muito cuidado com isso. Né? Não se questiona o mestre espiritual, em hipótese alguma. O caráter de Mahaprabhu é pleno de néctar. Ouvir sobre ele é agradável ao ouvido e à mente. De fato. Escrevo sobre o caráter de Mahaprabhu. Ó leitores, por favor, ouve com atenção, pois assim recebereis facilmente amor estático pelos pés de lótus do Senhor Krishna. 103. Orando aos pés de lótus de Rupa e Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 8. Né? Amanhã então daremos sequência na próxima aula com o capítulo 9, a liberação de Gopinatha Patanayaka. Ok? Então boa noite a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.